Olha, em meio à possibilidade de aprovação de mudanças na lei das estatais no Senado e da PEC na Câmara dos Deputados, somada à nomeação dos primeiros membros que integrarão a equipe econômica do governo Lula, o mercado tem reagido com volatilidade. Sabe que o mercado é muito rápido. A lei das estatais, que poderia ter sido votada ontem, deve ser discutida em reunião de líderes na tentativa de chegar a um consenso. Já a definição sobre a PEC foi adiada também. Esse é o tema do painel que começa agora aqui na CNN. Para conversar sobre as expectativas com as ações do novo governo no campo econômico, nós convidamos os economistas Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Gessner Oliveira. Por favor. Boa tarde. Gessner Oliveira, também, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados. Boa tarde, Gessner. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Luiz Carlos, Maílson. E o ministro Maílson da Nóbrega, já apresentado aqui, ex-ministro da Fazenda. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu vou começar com o senhor, ministro, e com uma informação de agora, viu? Há poucos minutos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que essa votação, essa mudança na lei das estatais não deve acontecer esse ano, não. Vai ter discussão e vai ficar para o ano que vem. Assim como a gente viu agora, o orçamento secreto também não foi fácil, não. Vai ter que ter mudança e dar mais transparência ao orçamento. Essa é a tendência do STF. A PEC também não foi votada ainda e tem muita discussão. Ministro, esse freio dessa semana, especialmente levando em consideração a lei das estatais, esse freio dessa semana foi importante para a gente entender em que terreno nós estamos? Eu acho que sim, Luciana. Em primeiro lugar, como disse o senador Tasso Gereissati, essa mudança da lei das estatais é uma burrice, não é? É uma falta de percepção inacreditável do papel das regras numa economia próspera. Se você olha a ascensão da Europa a partir do século XVII, que foi deixando a China para trás, isso deveu a um conjunto de mudanças institucionais que geraram segurança jurídica, incentivo à pesquisa científica e tecnológica e, sobretudo, regras. Uma economia regida por normas, não é? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de desprezar essa coisa tão simples, fácil de entender, não é? Qual é a regra? É que as estatais precisam ser protegidas da designação de pessoas despreparadas para exercer cargos nessas empresas, para resistir ao assalto de partido, de sindicatos e assim por diante. Já que não pode privatizar as empresas estatais, na verdade todas deveriam ser privatizadas, não há razão nenhuma de natureza política, social, estratégica para existir empresa estatal no Brasil, salvo casos como o do BNDES, né? Então, vamos ter uma regra que pelo menos as pessoas que vão lá tenham um mínimo de experiência, né? De conhecimento da situação. Podíamos melhorar ainda mais isso, né? Como se faz nos países ricos com as empresas estatais que ainda restam, ou seja, os cargos são preenchidos por indicação de headhunters. Não são os partidos que indicam, nem o governo que escolhe. O governo nomeia a partir de indicações de headhunters, né? Portanto, eu acho que essa é um retrocesso que a gente não esperava que fosse acontecer. E mais ainda, né? Aprovar em 7 minutos para aprovar uma norma tão retrógrada quanto essa, né? Eu estava vendo aqui, enquanto estava aqui no estúdio, a entrevista do presidente do Senado, e eu fiquei meio animado, sabe? Parece até que vai levar tempo, pode ser que haja uma crise de bom senso lá no Senado, né? E eles rejeitem essa maluquice que é mudar a regra. Porque, no fundo, o que se quer com essa regra? Eu vi hoje no Jornal Valor, tem 600 cargos em empresas estatais a serem nomeados, podendo colocar apaniguados lá. O que os deputados viram com isso? É a possibilidade de indicar pessoas que vão estar lá, nem que não estejam preparados para exercer o cargo, ou até estejam preparados para roubar, digamos assim, né? Então, eu espero que o Senado tenha começado um processo de reflexão que é fruto da reação que a sociedade teve, os especialistas, os mercados, né? E jogue no lixo essa ideia de mudar a lei de estatal.
Eu vi ali o ex-presidente do Banco Central, Luiz Carlos Mendonça de Barros, fazendo assim, ó, Tem discordância, presidente? Não, eu concordo discordando do Ailson, tá? Por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo, e o Ailson como eu, o Gessner um pouco menos, temos rodagem suficiente no Brasil, a economia, a política, fomos do governo também em momentos diferentes, né? Para saber que nós estamos vivendo na política um momento que eu, e certamente ele, não se lembra de ter acontecido. Em que relação essa especificidade do momento de agora? Uma radicalização política que eu não me lembro de ter visto, né? A próprio resultado da eleição mostrou isso. Ficou metade de um lado, metade do outro. E teve aí uma diferença pequena que acabou decidindo o jogo. Então o Lula ganhou, né? E o Lula representa, com o PT, uma esquerda histórica no Brasil. Não é um movimento de agora. O movimento político do presidente Bolsonaro é uma coisa muito mais frágil e recente, né? Pelo pouco tempo em que ele foi explicitado no Brasil, mas o PT não. Certo? O PT é um partido histórico, ideológico, certo? Talvez seja um dos poucos partidos, talvez até junto com o meu finado PSDB, que tenha aí uma cor ideológica muito clara, certo? E ele vai governar com esses valores. O problema é que esses valores se chocam de uma forma frontal e violenta, principalmente na economia, certo? E no papel, e na economia, no papel do Estado na economia, certo? E tem levado a este momento. Eu também tenho a mesma sensação do Maílson de pânico, né? Porque nós estamos vivendo, vamos viver um período de 4 anos em que vai valer isso. O que foi feito no período do Bolsonaro está errado, e então nós temos que mudar toda a concepção. Então, lá houve privatização, saída do Estado, da economia. Agora nós temos que recompor tudo isso, né? Então, essa é um pouco a minha sensação. Nós estamos vivendo, né, um choque radical de posições ideológicas. Poucas pessoas, talvez muito pouca gente, tenha se acostumado a isso, né? E causa essa sensação de perda de tudo que foi feito. Eu, por exemplo, na minha época do BNDES, uma das batalhas mais importantes que nós começamos a lutar foi no saneamento básico, certo? Quando eu era presidente do BNDES, tinha a seguinte estatística: 50% da população, dos brasileiros tinham telefone e 50% dos brasileiros tinham saneamento básico, certo? 20 e tantos anos depois, nós temos o telefone com uma capilaridade 100%, o celular está em todo lugar, certo? E o saneamento ficou praticamente sem mexer, passou de 50% para 60%. E nós levamos um tempão para entender por que o setor privado não ia ao saneamento. E teve aí um trabalho de 4 mãos de vários governos, inclusive do PT, para tentar resolver essa questão, que era muito simples. O saneamento básico na Constituição brasileira era responsabilidade dos municípios. Quando chegava numa região metropolitana como São Paulo, por exemplo, você não tinha unanimidade para trazer o setor privado. Hoje está no Estadão, e isso já me tirou o sono, embora eu depois tenha tomado aí uma birita para recompor essa visão histórica que eu tenho, certo? O Guilherme Boulos, certo?
que pretende ser o ministro da área urbana, dizendo que tem que voltar tudo para trás. Então, agora, talvez o ministro Maílson tenha uma alma mais dura do que a minha, eu estou relaxado, porque é isso que vai acontecer, e vai acontecer em outros pontos. Muito bem. Presidente, eu vou passar a palavra também agora para o Gessner, mas aí já viu que a gente ganhou um peso enorme aqui nessa nossa discussão agora, peso dos nomes que estão aqui, né, Gessner? E tem sempre eu acho que a discussão está colocada dessa maneira, tem sempre uma pergunta que fica na minha cabeça, a questão do capitalismo de bem-estar social. Como é que a gente faz toda essa questão fiscal, econômica, contas, mas a gente faz também o discurso que o presidente eleito usa muito bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à quantidade de pobres, desigualdade social, miséria. Como é que a gente discute isso? Existe herói e vilão, Gessner? Olha, eu acho que não existe herói ou vilão. Existem propostas mais ou menos adequadas. E eu acho que aí é um profundo engano de fazer um antagonismo entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Se nós não tivermos um mínimo de estabilidade macroeconômica, nós não conseguiremos fazer qualquer programa social e muito menos um programa social robusto, com mais recursos, etc. Então, será preciso ter responsabilidade fiscal, será preciso ter uma nova âncora fiscal para ter os recursos necessários para fazer responsabilidade social. A questão do saneamento é uma crueldade destruir o novo marco do saneamento. Quer dizer, é difícil encontrar uma infraestrutura mais importante para a saúde pública, para a educação, para o meio ambiente. É falta de responsabilidade social condenar metade da população brasileira a continuar sem coleta de esgoto, a jogar in natura mais de metade do esgoto gerado na natureza, a ter 40% de perdas, Luciana, 40% de perdas. É preciso muito investimento. Pode ter empresa pública, não tem problema, mas é preciso trazer investimento privado. Não há investimento privado sem estabilidade de regras, sem regras claras, transparentes. É um absurdo transferir a regulação da Agência Nacional de Saneamento Básico, da ANA, para o Ministério. Isso é voltar no tempo, é voltar para trás. É voltar para o tempo em que você tinha o controle de tarifa e regulação de ministério, sujeito às oscilações políticas. Isso dá instabilidade e o investimento não vem e a população fica sem aquilo que é básico, que é o saneamento básico. A mudança da lei das estatais é absurda. Quer dizer, na verdade, o que você erra é você piora a gestão. Ao piorar a gestão, você reduz o valor do patrimônio público, além de aumentar o risco de corrupção. Quer dizer, é evidente que é um erro para qualquer partido, de qualquer coloração ideológica. Inclusive, partidos de esquerda podem assumir posições mais modernas. Todas as diretrizes para empresas estatais da OCDE vão na direção da nova lei das estatais, nova lei de 2016. Certamente não dessa nova lei, ou dessa tentativa de mudar a lei das estatais, por razões casuísticas. Quer dizer, pegando carona numa mudança, que aliás não era uma mudança adequada de aumento de verba de publicidade, mas pegando carona numa mudança por conveniência para fazer uma nomeação. Luciana, Luiz Carlos, Maílson, eu acho absurdo para o próprio governo Lula, quer dizer, para a própria administração Lula, me parece que o descaso com a boa governança das estatais e a negligência com o saneamento. O saneamento hoje, o novo marco de saneamento, representa o maior programa socioambiental do planeta.
não existe outro programa hoje em curso atendendo a 100 milhões de pessoas. Destruir isso, comprometer isso, é comprometer algo absolutamente essencial para a responsabilidade social. É falta de responsabilidade social alterar e comprometer os investimentos no saneamento. Então, Luciana, desculpe a ênfase, mas é que me parece que essas propostas são absurdas e contrárias ao próprio interesse do governo eleito. Muito bem, eu quero ouvir agora, talvez seja a nossa última rodada pelo tempo, mas do ministro Maílson da Nóbrega. E eu queria fazer uma pergunta única para os três. Por quê? Porque a gente está fazendo vários julgamentos, mas ainda de um governo que ainda vai começar. Então a gente está falando sobre os indícios que estão sendo traçados, né? Escolha dos ministros, principalmente, falas do presidente eleito, que são falas que muitas vezes estão direcionadas para um público, para uma plateia. Ontem o presidente eleito falou, por exemplo, em um evento em São Paulo aqui, da preocupação dele com os mais pobres e falou, pode pedir que a gente vai dar, falou de um programa. E aí o mercado fica ouvindo assim, tipo, tá, mas de onde vem esse dinheiro? E aí eu pergunto, ministro, a gente já pode julgar por esse pacote, pela capa, o que vem por aí? Olha, Luciana, se você me permite, eu faria um comentário ainda sobre essa história da mudança da lei das estatais, né? Uma coisa que me preocupa também. O presidente Lula está prometendo uma maravilha no mandato dele que não vai ser possível entregar, né? Tudo indica que veremos uma desaceleração da economia brasileira, fruto da desaceleração da economia mundial, da ação da taxa de juros que está em nível restritivo pela Selic, esgotamento da ociosidade que havia na área de serviço. Então, a estimativa mais favorável, otimista que eu vejo para 2013 é crescimento de 1% ou menos, né? Na pesquisa Focus, o Banco Central está em 0,75%. O que o Lula vai fazer, por exemplo, se não acontecer o que ele está prometendo? Ao mesmo tempo, nós estamos vendo questões fiscais se agravando, né? A tendência, portanto, é do Banco Central aumentar a taxa de juros ou de prolongar por muito tempo a taxa de 13,75. Qual seria a reação? Eu acho que nós corremos o risco de o Lula ir para o Haddad, olha, arranja um jeito de acabar essa independência do Banco Central, porque eu quero que baixe a taxa de juros. Só que vai ter na Câmara um presidente não aliado com essas ideias liberais, mas com as ideias patrimonialistas, né? Ele já demonstrou isso várias vezes, ele articula para o retrocesso. Então ele vai articular a eliminação da independência do Banco Central. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas não é algo que não possa ser considerado, né? Finalmente, na sua questão, eu estou muito preocupado com os sinais que estão vindo, tanto da PEC, não precisava uma PEC desse tamanho, né? Existiam alternativas muito melhores, o que se justificava era assegurar o pagamento dos R$600 para o Bolsa Família e mais a proposta original dessa licença para gastar temporariamente vem do Bernardo Api e do Pessoarida, de mais 3 economistas, 4 economistas, o grupo dos 6, digamos assim, que propuseram isso, mas desde que o governo sinalizasse que iria eliminar gastos que compensassem esse aumento temporário das dotações, né? Os sinais são muito ruins. São de que ninguém está preocupado com a trajetória da dívida, né? Eu estou vendo os discursos que estão saindo do gabinete de transição, é tudo pró-gasto, todo dia tem alguém anunciando 25 bilhões aqui, 10 bilhões acolá, 3 bilhões lá, saiu até uma história de uma bolsa internet, né? E isso tudo dá sinais para o mercado, e o governo, em vez de ouvir as reações, não, ele reage com ironia. Esse Deus mercado, como se o mercado fosse um edifício que tem placa, tem funcionário, tem estatuto. Mercado não é nada disso. Mercado são pessoas que têm responsabilidade de gerir recursos, de assegurar a estabilidade das instituições, rentabilizar as poupanças dos brasileiros que confiam a sua gestão a essas pessoas, né? E os mercados estão reagindo a essas más notícias vindo do campo fiscal de maneira muito madura
É como acontece em todo mundo. Os mercados reagem a riscos. E os riscos são muito fortes de se estabelecer, ou voltar a se estabelecer, uma trajetória explosiva na relação entre a dívida PIB a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Em última análise, os mercados estão preocupados com a trajetória da dívida, né? E reage a essas declarações do Lula, por exemplo. O Lula disse essa semana uma coisa inacreditável. Se for pensar em fiscal, não tem dinheiro para pobre. Espera aí, pô, se for assim, né, não haveria país pobre. Bastava gastar com os pobres. Né? Gastar com os pobres tem que ser feito de forma responsável. Eles merecem, a fome aumentou, a desigualdade se elevou, então é hora de amparar essas pessoas. Mas tem que fazer com responsabilidade, ou seja, tirar de outro lugar. De privilegiados e assim por diante. O sinal que está sendo emitido é o sinal de irresponsabilidade. Então, a crença que muitos tinham, inclusive eu, acho que o Luiz Carlos, acho que o Gessner, de que teríamos o Lula 3 equivalente ou igual ao Lula 1, né? Aquele presidente pragmático que jogou fora as ideias do PT, o programa cujo até o título amedrontava, né? Que era uma ruptura necessária, e adotou o programa do Fernando Henrique, o tripé macroeconômico. Esse seria o Lula. O que está pintando é o Lula 2, aquele que criou a nova e fatídica nova matriz macroeconômica, ou mesmo até o desastroso governo Lula. E é isso que começa a assustar as pessoas. Você viu que o Luiz Carlos já está fazendo não, não, não? E eu queria pedir aqui, licença, vocês estão adorando esse debate. Inclusive, ministro, eu diria que se o mercado fosse uma pessoa, como está desenhado por aí, tá? Não sou eu que estou dizendo, nas redes sociais, seria uma pessoa sem coração. Porque onde estava o mercado, quando viu o salário mínimo não aumentar, essas pessoas entrarem na fome, é o que se diz por aí. Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque eu preciso fazer uma pausa agora, ministro, mas a gente volta com esse painel logo em seguida. Segurem a resposta, por favor, a gente volta já já. Estamos de volta com Visão CNN, com o painel CNN sobre a reação do mercado às últimas decisões do governo eleito. Nós estamos conversando com os economistas Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central, Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados, e Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Eu estava brincando aqui com o ministro agora, antes do intervalo, falando o que se diz mesmo, é como o povo diz, né? E onde estava o mercado? Parece que não tem coração, porque viu tanta gente entrar na fila da fome, viu a desigualdade aumentar, viu aumentar o desemprego, viu um governo que não deu aumento real para o salário mínimo e nada fez e agora gritou. Então, Luiz Carlos, como é que a gente defende isso? Como é que a gente explica isso para a população? Olha, eu primeiro quero voltar um pouco à sua pergunta anterior, né, e explicar um pouco da minha negativa aqui quando o ministro Maílson expressou a sua esperança de um Lula diferente daquele que vai existir. Tá? E isso também é importante para depois eu completar isso que você está perguntando. Entende? Isso reporta um pouco aos 80 anos que eu acabei de fazer semana passada. Né? E 80 anos, dos quais pelo menos 40, eu convivi com o PT e o Lula, mais o PT, não tinha contato com o Lula. Né? E esse contato começou quando eu fui diretor do Banco Central no governo do Sarney. Eu tinha graças a Deus, um viés de esquerda, né? E talvez hoje tenha estado um pouco apagado exatamente por causa desses 80 anos que eu vivi, e tive pelo menos 7, 8 anos de convívio com os economistas do PT, dei aula na Unicamp, que é o berço da teoria econômica do PT, né? E com isso eu fui conhecendo um pouco internamente, dizer,
o que faz parte do arcabouço, ou do ideológico, ou de como o PT enxerga a economia. Né? E por isso é sincero. O PT pode ser um partido que tenha cometido erros, vá cometer mais erros, mas ele é um partido sincero que tem, naquilo que você citou, a defesa dos pobres, um ponto central. Isso não vai mudar. O Lula não vai mudar. Certo? Então, esse encontro dele com os catadores de papel, isso não é demagogia, isso é os valores intrínsecos do PT. Agora, nesses meus 40 anos de convívio, eu fui começando a entender que, a partir de um momento, você não consegue defender toda a programática deles se não tiver, aí sim, um pouco o que o Maílson sempre chama a atenção, tem um protocolo de ação. Certo? E esse protocolo de ação, a história nos ensina o que dá certo, o que dá mais ou menos certo e o que dá absolutamente errado. A esquerda tem experiência, nós temos o Peru agora, que é uma tristeza o que aconteceu. No meu partido, quando eu dei uma guinada, né, de próximo ao PT para o PSDB, eu pensei que ter encontrado, e eu acho que eu tenho, é o menor dos problemas, encontrado uma possibilidade de fazer as duas coisas juntas, certo? Isto é, ter uma visão social, porque no Brasil, 60% da população não é da Faria Lima, nem próximo do sistema financeiro. Eles são pessoas realmente que vivem em dificuldade. E num país que é democrático, que tem eleição, né? E que, portanto, atender minimamente esse pessoal é crucial para a estabilidade política. Quer dizer, você não ter essa visão, como foi o caso do governo do Bolsonaro, embora uma visão tecnicamente de gestão de economia muito boa, faltou esse lado. Então, agora, quando entra o PT, eu não entro no desespero do Maílson, certo? E nem do Gessner, porque é a vida. É o ciclo político que nós temos. O ciclo político do Brasil nos próximos 4 anos é o ciclo político que vai seguir o protocolo do PT, certo? A nossa função é, eu estou aqui depois, às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, para tentar ajudar no que eu posso hoje, certo? Que é de trazer um pouco de racionalidade para essa discussão. Então, eu tenho a mesma sensação do Gessner em relação ao saneamento. É um crime o sujeito que mora num lugar que não tem água, que não tem esgoto. Eu vivi essa briga intensamente na privatização do telefone. O que eu escutei, inclusive de uma irmã minha, mais ou menos isso que está falando, vocês, a privatização vai tirar a oportunidade da pessoa de baixa renda ter telefone. E olha o que aconteceu, é o oposto. Mas isso tudo bem, eu simplesmente talvez seja um pouco mais cínico ou um pouco mais sensível à história do que o ministro Maílson, mas eu concordo com ele e está eu, 80% do que ele fala. Eu estou adorando esse bate-papo com vocês. Ô Gessner, você não vai desempatar porque vocês estão assim, sempre convergindo e divergindo em vários pontos. A gente já percebeu aqui quem está ouvindo. Gessner, o Luiz Carlos agora acabou de dizer que você entrou em desespero. Entrou em desespero? Não, né? Olha, eu não diria que eu entrei em desespero, mas é triste verificar alguns processos que não foi construção do governo A, ou do governo B, do partido A. Por exemplo, o novo marco do saneamento é algo que vem sendo construído há mais de 10 anos, a partir da discussão de muita gente, inclusive pessoas que também estão no PT. Então, eu tenho a impressão que nós deveríamos superar aquele antagonismo público, vai fazer só pelo setor público, só pelo setor privado. O que é importante no Brasil e o que pode gerar emprego
é investimento. Então, a gente precisa ver qual é a melhor maneira de atrair investimento. E quando você dá uma boa regulação, mais independente, mais isenta do ciclo político, você traz investimento. Quando você faz competição e não faz reserva de mercado para as empresas estatais, que é o famigerado contrato de programa, você traz investimento. Quando você estabelece metas claras de eficiência, de produtividade, você traz investimento. E muita gente no PT concorda com isso. Na verdade, há administrações do PT que fizeram várias parcerias público-privadas. Vamos pegar, por exemplo, o Wellington Dias, por exemplo, é um exemplo claro. O próprio Fernando Haddad promoveu várias parcerias público-privadas. O objetivo é trazer investimento, mas você não pode comprometer um marco setorial, porque isso inibe investimento. Você não pode mudar algo que também foi construído ao longo do tempo, que é a governança das estatais, que culminou com a lei de 2016, que incorpora uma série de discussões internacionais da maior qualidade para garantir governança. O que é governança? Pode ser um termo abstrato, mas é ter um comitê de auditoria que vai verificar se realmente as contas daquela empresa estão sendo bem geridas, que vai ter um conselho independente, que vai ter conselheiros independentes, enfim, uma série de mecanismos que garantem que aquela empresa estatal, que pode ter ações, vários milhares de trabalhadores têm ações da Petrobras. Se você compromete a gestão dessas empresas, você desvaloriza o ativo desses trabalhadores. Então, me parece que não se trata, nesse sentido, eu discordo do Luiz Carlos, não parece que se trata de ser o PT, de ser a cabeça do PT. Me parecem propostas equivocadas, absolutamente ultrapassadas. Mesmo com o ideário de centro-esquerda, digamos assim, você deveria defender o reequilíbrio das contas públicas, para ter juros menores, para que você pague menos juros sobre a dívida e, consequentemente, tenha mais recursos para fazer programas sociais. Então, eu não estou desesperado, eu estou vendo que a gente está perdendo, mais uma vez, uma grande oportunidade em um momento histórico que o Brasil nunca viveu. O Brasil nunca teve as vantagens comparativas que ele tem hoje na situação internacional, com uma matriz elétrica limpa, uma matriz energética limpa, um potencial, uma biodiversidade que hoje é muito mais valorizada que em séculos anteriores e com um potencial de atração de investimento inédito na história brasileira. Então, nós estamos desperdiçando tempo, discutindo coisas de 2 séculos atrás e não fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que é trazer investimento. Sim, muito bem. Olha, eu já quero deixar aqui um convite. Eu sei que a gente vai entrar em recesso de Natal, Réveillon, mas assim que o governo eleito assumir, eu gostaria de ter os 3 aqui já para fazer uma avaliação do que a gente já está andando, do que a gente está andando para frente e andando para trás também, é claro. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença dos economistas Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central, do Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados, e Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Já peço desculpas pelas brincadeiras, tá? Mas eu estou tentando aproximar o economês da população, que eu acho que a gente chega lá quando a gente faz isso. Muito obrigada aos 3.